Vamos à segunda parte do nosso estudo da noite de hoje. Continuando aqui com as orientações do nosso irmão Allan Kardec. Temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que para certas pessoas carece de autoridade. Então, ele não fala exatamente, Kardec, quando comenta acerca da justiça da reencarnação, ele não está se baseando em nenhuma ideia, nenhuma crença espírita. Não. Ele fala de algo lógico, de algo racional. É uma ideia que não apresenta em si nenhuma falha, nenhum conceito contrário à lógica, ao amor divino, à justiça divina. Então, o raciocínio de Kardec é nesta linha da justiça de Deus e da possibilidade clara, lógica, da evidência da existência da reencarnação. E continua aqui, olha, Kardec. Não é somente porque veio dos espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. Não há na doutrina espírita aquele negócio, se veio dos espíritos, está certo. E a doutrina nos fala que há muitas categorias de espíritos. Há espíritos que conhecem muito menos do que a maioria dos encarnados. Então, não é verdade que nós fechamos os olhos e aceitamos a fala de alguns espíritos de maneira a não raciocinar, a não pensar, ou seja, de olhos fechados. Na doutrina espírita, o que prevalece é o bom senso, é a lógica, é a justiça. E continua aqui, é porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Nós vimos que sem a reencarnação não dá para compreender, para admitir, para aceitar que Deus seja um ser amoroso, bom, justo. Agora, com a reencarnação, aí sim, toda a grandeza de Deus fica evidenciada. Então, não é por uma questão sistemática. Eu só aceito isso e não aceito outra coisa. Não adianta que eu não vou repensar, analisar. Não. Kardec era conhecido como o bom senso encarnado. Ele era conhecido como o bom senso. Então, tudo que ele repassou dos espíritos está alinhado perfeitamente com a justiça divina. E olha que Kardec recebeu muitas orientações de vários espíritos e muitas ele rejeitou. Rejeitou por quê? Porque veio de espíritos com menor esclarecimento, com menor conhecimento. Então, Kardec estava sob a orientação do Cristo. Então, não havia como ele cometer nenhum erro, nenhuma falha, por menor que fosse. E continuando aqui, o nosso irmão Kardec.
ainda quando fosse da autoria de um simples mortal, tê-la-íamos igualmente adotado, e não houvéramos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esposávamos. Então, mesmo que essa ideia da reencarnação tivesse vindo através de um ser encarnado, ela é tão correta, tão simples, tão profunda, tão exata, tão alinhada com a lei divina, que seria um contrassenso nós rejeitarmos. Quando temos uma ideia boa, correta, justa, que não apresenta nenhuma falha, não a sua origem é o que menos importa, mas ela veio dos espíritos. Poderia ter vindo de um encarnado, de um espírito encarnado, não importa. Kardec admitiu essa ideia, como nós espíritas admitimos, porque ela está perfeitamente alinhada com a justiça de Deus. E continua aqui. Em sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar, tem o amor próprio, com o se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. Então, a nossa vaidade, o nosso amor próprio, ele muitas vezes nos leva ao erro. Muitas e muitas vezes, ou eu até diria quase sempre, quando nós não temos a humildade em nosso coração. E aí, muitas vezes, nós entramos no erro por orgulho, por vaidade, para não admitirmos que a nossa ideia não é a melhor. Nós ainda cometemos essa infantilidade. E continua aqui. Assim também a teríamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos, se nos parecera contrária à razão, como repelimos muitas outras, pois sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo o que venha deles. Ele fala aqui dos espíritos. Da mesma forma que se não deve adotar às cegas tudo o que proceda dos homens. Então, independentemente de uma ideia vir dos espíritos, encarnados ou desencarnados, não importa. Toda a informação que nos chega deverá passar pelo crivo da razão, pelo crivo da lógica, do raciocínio, da observação. E Kardec fez exatamente isso. Eu diria até fez e faz, porque Kardec, ele provavelmente, né, está em um patamar um pouco mais acima daquele em que estava quando aqui esteve como Allan Kardec, porque os espíritos avançam. Então, o nosso irmão Allan Kardec, que renasceu lá na França, hoje está num patamar um pouco mais elevado do que aquele do passado, porque nós caminhamos para frente, para o alto. Muitas vezes damos algumas paradas para consertarmos nossas falhas, mas todos nós
temos que avançar e crescer. E continua aqui Allan Kardec. O melhor título que, ao nosso ver, recomenda a ideia da reencarnação é o de ser, antes de tudo, lógica. Olha só, lógica, clara, alinhada com a lei divina. Então, não há nenhuma razão para ser rejeitada. Muito pelo contrário. Esta ideia deveria ser abraçada, admitida, implantada, reconhecida em toda a humanidade. O dia que a humanidade inteira admitir a reencarnação, antes de cometer algum erro, nós vamos pensar muitas e muitas vezes se vale a pena nós nos perdermos por um instante de prazer, um instante de alegria, prazeres e alegrias que têm para nós um prazer, uma alegria extremamente fugaz e passageira. Nós pensaríamos muito antes de cometer um erro. A reencarnação nos leva a essa análise, a esse pensamento de nos cuidarmos, porque sabemos que vamos ter que consertar tudo que desconcertamos. E continua aqui, ó. Outro, no entanto, ela apresenta o de a confirmarem os fatos positivos e, por bem dizer, materiais, que um estudo atento e criterioso revela a quem se deu o trabalho de observar com paciência e perseverança, e diante das quais não há mais lugar para dúvida. Então, nós estudamos aqui a fala de Kardec. Nós aqui observamos como a fala de Kardec foi impecável. Então, um estudo atento, um estudo feito com dedicação, sem ideia pré-concebida a respeito da reencarnação, nos irá elevar facilmente, evidentemente, a aceitá-la. Então, é só observar a fonte deste conhecimento, que não é de Kardec. Essas informações acerca da reencarnação já existiam à época em que Cristo veio aqui. E essas distorções a esse respeito, a negação em relação à reencarnação, ela provém do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa ignorância, pensando que podemos enganar a Deus, que podemos agir de qualquer forma, agindo contrariamente à lei divina, e que ficaremos isentos, que a morte irá nos livrar de qualquer resgate. E continuando aqui, Kardec. Quando esses fatos se houverem vulgarizado, como os da formação do movimento da Terra, forçoso
será que todos se rendam à evidência, e os que se lhes colocaram em oposição ver-se-ão constrangidos a desdizer-se. Quer dizer, terão que voltar atrás e admitir algo tão lógico, tão claro, como ocorreu com o movimento do nosso planeta em torno do Sol, e não ao contrário. Então, como a lei do progresso é inexorável e avança, dia haverá em que toda a humanidade estará alinhada com esta verdade, com esta realidade. E aqui fechamos a segunda parte do nosso estudo. Vamos às considerações e daqui a pouco iremos retornar. Muita paz.